Papos aborda o tema sexualidade. Como é um tema bem delicado, o Conselho Editorial Jovem decidiu conversar com alguém um pouco mais experiente. Então nós estamos aqui no Jardim de Oração da Ultimato, num bate-papo com o Osmar Ludovico. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Então, Osmar, a gente tem algumas perguntas para poder fazer para você. E a primeira pergunta que a gente tem para começar essa nossa conversa é por que as igrejas elas são tão falhas na questão de orientar os jovens a respeito da sexualidade, na área da sexualidade, mas tão rápidas em punir os jovens. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Bom, eu acho assim que a igreja ela leva muito a sério o pecado sexual porque ela faz vista grossa com outros pecados. Então é fácil enquadrar e disciplinar alguém por causa de um pecado sexual, mas por causa de orgulho, de avareza, de maledicência, de abuso emocional, enfim, glutonaria, isso já faz vista grossa e basicamente o único pecado que ela leva a sério é o pecado sexual. Nunca ninguém viu ser disciplinado por causa de orgulho, por causa de fofoca, por causa de avareza. Então, digamos, é o único pecado que ela... E isso é fruto, claro, de alguns tabus, de uma dificuldade enorme de lidar com essa realidade. Então, pecados como ambição, isso. Talvez seja um reflexo também da própria cultura, da nossa cultura, né? Que hoje existe a supervalorização da sensualidade, da sexualidade, né? Talvez por isso também a igreja foque tanto esse pecado, o pecado sexual. E também porque a nossa teologia faz uma dicotomia entre corpo e alma. Assim, no sentido de que parece que as coisas do corpo são mais terrenas, mais sujas, enquanto que as coisas do espírito são elevadas. Então, a gente vê isso, por exemplo, como os órgãos sexuais são utilizados eufemismos, né, para falar a perereca, o piu-piu, não fala pênis, vagina, parece que tudo... Então tem um preconceito, assim, que eu acho que até não somente essa dicotomia corpo e alma, mas uma herança meio católica de que Adão e Eva, o pecado deles foi um pecado sexual, por exemplo, uma coisa assim. Então se trata essa dimensão do corpo, da vida, como uma coisa meio suja, meio tabu, não se pode mexer, não pode falar. Então se lida com uma dificuldade muito grande da sexualidade na igreja. E não é só a sexualidade no sentido genital, mas a sexualidade como ser homem, ser mulher, e experimentar o corpo prazerosamente. Você acha que um jovem cristão que não tem espaço na igreja para discutir ou para receber apoio sobre os seus conflitos sexuais, ele pode substituir o desejo por um relacionamento saudável a dois, por uma prática sexual como a pornografia ou a masturbação, que fere tanto o próprio relacionar-se como a sexualidade? Acho que o problema da sexualidade é exatamente por ser um tabu, ninguém lidar, ninguém falar nada, fica muito fácil desenvolver uma agenda secreta nesse aspecto da vida. Porque não se discute, não se fala. Né? Então, e ao fazer isso, ter uma agenda secreta, seja na masturbação, seja na pornografia, seja em transar com a namorada, isso faz mal. Porque a possibilidade de falar, olha, a gente está transando, ou eu me masturbo, como é que é isso? Eu acessei um site lá, e a gente conversar sobre isso ia facilitar muito, mas isso
é tabu e fica uma coisa secreta para a pessoa que ninguém sabe ver, que ele esconde. E é isso que é ruim. Mas o erro estaria em ser secreto ou a igreja deveria mudar a visão quanto a esses tabus? Assim, é uma coisa muito reprimida, não falada, não discutida. Então, tem pouco não existe orientação sexual. Devia ter na escola dominical, né? Sobre sexualidade, devia ser uma lição com os bonitos, não tem, né? Não fala nada. Aí é o que acontece, a garotada está transando, mas ninguém sabe nada, estão lá no louvor. Aí de repente quando aparece uma grávida, daí é um escândalo. E hoje essa possibilidade da gravidez está cada vez mais remota, tem métodos anticoncepcionais, então, mas não se fala. Não tem uma classe, uma igreja de namorados para falar, escuta, como é que é? Pode, não pode? O que está acontecendo? Por quê, né? Como lidar? Como fazer então se não pode? Não tem. Então fica tudo secreto, fica tudo reprimido, fica tudo escondido. Em relação à sua opinião, como que o jovem ele deve encarar essas duas realidades, né? Da necessidade sexual que ele tem e das orientações cristãs que ele recebe, sem cair na questão da culpa, né? Na verdade, não da culpa em si, mas do martírio que a culpa pode trazer, nem no outro lado, que é utilizar da graça. Ah, Deus pode me perdoar e tal, e se eu fizer isso não tem problema. Como que o jovem ele encara essa realidade complexa, digamos assim? Eu acho que precisava discutir isso com mais gente, conversar, porque primeiro porque a gente vive numa sociedade que é muito erotizada, muito. Os meios de comunicação, até para vender pneu tem mulher pelada. E essa facilidade de dar um clique, entrar no site, facilidade de pegar um telefone e depois de meia hora chegar uma hora do programa. Então ficou muito exacerbado. Então isso é uma dificuldade adicional. Outra é que no passado aí, o pessoal casava com 18 anos, 19 anos. Então isso abreviava esse tempo de angústia. Viver abrasado, né? Que hoje não, para casar tem que se formar, tem que ter casa. Então o pessoal vai casar com 27, 28, 30 anos. E esse período, digamos, de tanta exuberância de hormônios e apetites, com uma sociedade que é muito erotizada, com todas as facilidades dos métodos anticoncepcionais, e com uma igreja que não fala no assunto, daí esse negócio fica muito complicado. E aí não se trata de julgar, você pecou, você não pecou. Acho que cada caso teria que ser acompanhado de uma orientação, de uma conversa, de ajudar, digamos, a esse jovem esperar, que seria o ideal, encontrar a mulher da sua vida e constituir com ela uma família e aí entrar nessa festa, nessa celebração do sexo, né? Porque essa proibição do sexo fora do casamento não é uma restrição, mas assim, é uma preparação para entrar em plenitude.